Boa noite, igreja, paz. O tema que eu escolhi para essa mensagem é prioridade de um filho. Primeiro, eu começo com uma pergunta. Todas as pessoas são chamadas filhos de Deus? E, biblicamente, lá em João, capítulo 1, versículos de 12 a 13, diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todos que receberam a Jesus são chamados filhos de Deus, e por meio dele são adotados pelo Pai. Falando um pouco sobre prioridade, lá na minha família, na minha casa, a gente tem aquela correria do dia a dia que toda casa tem. E, às vezes, a gente não consegue sentar no sofá e assistir um filme aleatório que está passando lá na TV na sessão da tarde, por exemplo. E sempre que a gente tem um final de semana livre, um feriado ou uma noite livre, eu sempre procuro estabelecer o tempo com eles. Às vezes tem convite, sabe, de tipo, vamos sair, vamos no shopping, vamos no parque, vamos não sei aonde. E eu sempre faço balanceamento. Obrigada. O que eu vou fazer? Eu vou com eles ou eu vou ficar com a minha família? E nesse balanceamento eu defino a minha prioridade, a minha família. No final, a gente sempre acaba ficando junto, sei lá, deitado no sofá, fazendo qualquer coisa. E durante esse período que eu estava preparando essa palavra e tal, o Senhor ele tocou muito forte no meu coração a respeito disso. Prioridade. Aí fica o questionamento, é prioridade ser a sua família? O que é essa prioridade? Não. O Senhor é a sua prioridade? Ele falou muito claramente comigo, filha, eu sou a sua prioridade? Sou eu, é o trabalho, é os estudos? O que é a sua prioridade de verdade? E hoje eu te faço essa pergunta. Qual é a sua prioridade? Talvez a sua prioridade não seja o Senhor. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja estudar para passar na faculdade, talvez seja se esforçar na escola para poder ser o melhor aluno lá, ou nota 10. Qual é a sua prioridade? E muitas vezes a gente diz para o Senhor que Ele é tudo para nós, a gente canta aqui que a gente só quer a presença dEle, que Ele é tudo, que não existe nada melhor que o nosso Deus, mas não é bem assim na realidade. E certa vez eu vi um teatro online, assim, meio que um curta, postado no YouTube, chamado Cartas de Deus. E durante essa dramatização, existe uma mulher que ela está lá fazendo as coisas do dia a dia dela, e Jesus está ali fisicamente com ela, o tempo todo. E tudo que ela fazia, ela lavava a louça, ela varria, ela assistia a TV, Jesus ele tentava chamar a atenção dela. E ela ignorava. Ele tentava falar com ela, ele se aproximava e ela ignorava totalmente. E eu fiquei pensando, dói muito ser ignorado, né? Principalmente por alguém que você gosta muito. Quando aquela pessoa assim que você ama te ignora totalmente, você assim fica bad, fica mal pra caramba. E imagina, você é Deus, Senhor de todas as coisas, Criador de todo o universo, e aí você está tentando falar com uma criação sua e ela te ignora. Ela vai lá e vai mexer no celular. Ela vai lá e vai assistir um filme na Netflix. Ela ignora totalmente. E a gente esquece que Deus ele não grita para falar conosco. É como se Ele estivesse lá na porta tentando falar comigo no tom doce e suave dele, enquanto tem um monte de gente fazendo uma algazarra aqui. E eu só vou conseguir ouvir se eu prestar total atenção ao que Ele está me dizendo de lá daquela porta. É como se tivesse um volume, o volume da voz de Deus e o volume da voz das outras coisas. E a gente vai lá e coloca no máximo as outras coisas e diminui totalmente a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías 66, versículo 4. Isaías 66, versículo 4.
Diz assim: assim eu lhes escolherei o castigo e farei vir sobre eles o que eles temeram. Porque eu clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que não tenho prazer. O Senhor, Ele tem falado. Ele tem falado o tempo todo. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu essa semana comigo. Eu estava voltando para casa e na frente de onde eu moro tem um ponto de ônibus. Na frente desse ponto de ônibus tinha um rapaz sentado. Ele estava com um maço de cigarro na mão. Eu senti uma vontade muito grande de falar com ele. Sabe aquela vontade que você sabe que não é você? Lá no fundo da alma você sabe que não é você. E eu senti essa vontade muito grande de falar com ele. E no final eu passei reto. Eu fui até lá na portaria, continuei com essa vontade, tive vontade de voltar para trás, mas não voltei. No dia seguinte eu estava no trem voltando para casa da escola. E o Senhor, Ele falou assim para mim: filha, lembra daquele rapaz que estava sentado lá? Lembra, Senhor? Sabe quando você faz aquele negócio, aquele joguinho de tipo, não sei se eu lembro e tal? Bem assim. E aí eu falei: lembra, Senhor? Ele olhou e falou assim: eu queria que você falasse com ele, mas você não falou. Falou. Você vai falar na sua pregação sobre isso, sobre ouvir a minha voz. E você não ouviu. Ele falou: o meu altar não é um altar de hipócritas. E muitas vezes nós temos sido hipócritas no nosso dia a dia. A gente aconselha pessoas, Senhor, ouve a voz dele, mas quando a gente chega no nosso dia a dia, a gente não. A gente insiste em falar, a gente tem problema dele, a gente não ouve. É tamanha hipocrisia da nossa parte. Eu falo por mim também, porque aconteceu comigo. A gente não escuta, ele fala, e a gente ignora. Aí a gente pensa, né? Só pode ser coisa da minha cabeça eu querer falar com aquela pessoa. É coisa da minha cabeça, vai passar. Não era. Não é coisa da sua cabeça, sinto te dizer isso. E não é porque você é um jovem ou um adolescente que você não tem que falar com essas pessoas, que você não tem que escutar a voz do Senhor. Anda pela fé. Vai lá falar com essa pessoa. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar para falar com alguém. Às vezes ele ia encontrar aquele rapaz na frente daquele ponto de ônibus. Eu não sei o que podia ter acontecido, mas não aconteceu. Lá em Jeremias, capítulo 8, versículos 4 até o 6. Diz assim: diga-lhes mais. Assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Por que você está se afastando? O Senhor está te perguntando isso. Por que você está se afastando? Quantas vezes Ele não está te chamando para perto? Quanto tempo tem que Ele está te chamando? Você vai na igreja, você se ajoelha, você ora. Às vezes o Senhor fala com você: e volta para mim. Você vai lá, chora, fala: perdão, eu vou voltar, me ajuda. Chega segunda-feira, fica a mesma coisa. Não muda. E eu estou falando isso porque eu já vivi isso muitas vezes. Muitas vezes eu estava assim, péssima. E aí eu chegava aqui no sábado, me ajoelhava na frente do púlpito e falava: Senhor, me perdoa. Eu não queria ser assim. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser diferente. E aí chegou na segunda-feira, eu fiz tudo do mesmo jeito. O Senhor está querendo que você mude. Ele está te chamando para perto. Para de fazer isso. Deus, Ele sente falta de você. Qual que foi a última vez que você conversou de verdade com Ele?
Não aquela oração da refeição. Senhor, abençoe este alimento, dá a quem não tem. Ponto. Uma conversa genuína. Às vezes eu saio, quando eu vou para o trabalho presencialmente, às vezes eu saio de lá, e aí é um caminhozinho até o ponto de ônibus, eu fico lá uns 20 minutos esperando o ônibus. Nesses 20 minutos eu fico, Deus, você viu o que aconteceu hoje? Foi muito legal, né? Não, você viu o que tal pessoa falou? Nossa, foi demais, hein? É uma conversa, ele é nosso amigo, a gente chama ele de melhor amigo. Como é que você não tem prioridade para o seu melhor amigo? As suas orações, elas têm sido como? Elas têm sido orações genuínas ou elas têm sido oração tipo listinha de Papai Noel? Sabe, quando você faz a listinha lá para o Papai Noel quando você é uma criança? Exatamente isso. Você vai lá e pede, 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 pede. Ou você tem uma conversa de verdade? Eu não estou falando que você não tem que pedir, tá bom? Porque lá em Mateus capítulo 7, diz, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam, a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate a porta será aberta. Mas, se as suas orações se resumem apenas a isso, acho que tem alguma coisa errada. Você tem que rever alguns conceitos. Sua oração não tem que ser só isso. O Senhor, Ele quer um relacionamento de verdade. Ele quer tempo de qualidade com você. Ele quer te chamar para perto e falar os planos que Ele tem para você. O Senhor, Ele está querendo te falar qual que é a coisa que Ele tem para você fazer nesse mundo e você não está escutando. O Senhor está querendo que você vá lá e fale, sei lá, para as nações e você não escuta que Ele está falando para você ir. Ele está chegando assim no seu ouvido e te dando palavras e você não escuta as palavras que Ele te dá. Às vezes Ele quer que você pregue para, sei lá, o seu amigo que está do seu lado na escola, que está passando por um perrengue na casa dele, te pede conselho todos os dias e você não fala de Jesus para ele. Às vezes Ele só quer uma palavra da parte de Deus para a vida dele. É tudo que essa pessoa talvez esteja precisando nesse momento. E você não abre a sua boca, você não dá prioridade para a voz do Senhor. Você é filho de Deus. Um filho sempre dá prioridade à voz do seu pai. Principalmente quando é um pai bom. E Deus é bom. Olha só. Dá prioridade para a voz dele. Eu sempre dou prioridade para a voz do meu pai, da minha mãe. Eles vêm me dar um conselho, eu falo, poxa, mas fulano me disse aquilo, mas é meu pai e minha mãe, né? Vou na voz deles. E muitas vezes bate com o que Deus está falando. Então é assim, vai na voz de Deus. Conversa com Ele. É a melhor coisa que tem conversar com Deus. Nesse dia que eu estava no trem, eu simplesmente estava sentada na janela, com o fone de ouvido tocando uma música que eu adoro, e o Senhor estava lá falando, então, né? Hipócrita. Tem que melhorar, né, filha? Vamos lá, acorda para a vida. O Senhor está querendo falar com você e você não está escutando. Escute a voz do seu Pai. Escute o que Ele está tentando falar para você nessa noite. Dessa vez o Senhor, Ele quer uma mudança real. Ele não quer só que você se ajoelhe e peça perdão, 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 e chega na segunda-feira e está a mesma coisa. Ele não quer isso. Às vezes não precisa nem chegar na segunda-feira. Eu estou colocando a segunda-feira lá longe. Às vezes você chega em casa e está do mesmo jeito. Não foi um arrependimento genuíno. Chega em casa, você está falando as mesmas coisas que você falava, você está tratando os seus pais da mesma forma que você tratava, você está tratando os seus filhos da forma que você tratava, você está tratando seu irmão da forma que você tratava, e não mudou. O Senhor, Ele está falando com você e está falando, eu quero mudança. Eu quero que eu seja a sua prioridade de verdade. Eu quero dessa vez para valer. Eu não quero que você vá lá, faça o devocional um dia e esqueça de mim do resto do mês. Aí você vai lá e me fala, não, mas eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu não consigo arrumar tempo para fazer meu devocional. Eu não consigo sentar ali no meu sofá, na minha mesa, abrir a Bíblia, orar e tal. É sério. Eu não estou falando que, sei lá, você está exagerando, sua vida não pode ser tão corrida. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que se você quer, você acha.
Não é questão de tipo, eu não tenho tempo. Não, é questão de eu não quero. Sinto te informar, mas isso é questão de você não querer. Às vezes você pode acordar, sei lá, 1 hora, meia hora mais cedo, sentar no seu sofá, abrir a sua Bíblia, ler, falar, amém, Senhor, eu recebo tudo que o Senhor me falou. Eu estou com muito sono, mas eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. Aí você fala, não, mas eu vou ficar muito cansado. É Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode te dar um pouquinho mais de energia durante o dia por você ter acordado 1 hora mais cedo para falar com Ele. Não é tão difícil, sabe? Ele quer uma mudança de vida. Ele quer ser colocado como prioridade. Ele quer algo novo de você. Às vezes você não está se encaixando com isso, de o Senhor não é minha prioridade, mas o Senhor está querendo algo novo de você. O Senhor, Ele quer te usar para uma coisa diferente. O Senhor às vezes está te falando, eu não te quero mais aqui, eu te quero aqui. E você continua aqui porque você não quer ouvir o que Ele está te falando. Muitas vezes a gente é teimoso nesse ponto, né? O Senhor está lá falando, não, eu não quero que você esteja mais aqui. Eu quero te levar para cá e eu quero que você haja aqui. Aí a gente continua, mas Senhor, vai sair da minha zona de conforto. Senhor, mas eu não quero. Senhor, mas aqui está tão bom. Mas Senhor, eu acho que o Senhor ainda pode me usar mais um pouquinho aqui. E o Senhor não quer isso. O Senhor simplesmente quer pegar você, te trazer para cá e falar assim, tá vendo tudo isso novo que eu estou planejando para você? Faz. Ponto. Só faz. Eu estou falando para você fazer. Depois você vai me agradecer, filho. Depois você vai me agradecer, filho, porque você sabe que no final você vai ver que era o que eu planejava e o que era bom, perfeito e agradável, porque era a minha vontade. O Senhor, Ele quer mudança de vida. É uma mudança de vida que Ele quer hoje. Amém? E aí você vai lá e fala, mas eu estou tão cansado. Eu tenho clamado tanto por paz. Posso te contar um segredo que não é tão segredo assim? Essa paz, o Senhor dá. Esse descanso que você tem procurado, está nele. Você vai lá e se esforça, se esforça, se esforça todo dia para poder fazer as coisas. E você está tão cansado no final do dia, você deita a cabeça no seu travesseiro, sua cabeça está daquele jeito, você não consegue dormir, sendo que era só falar com Ele. Teve uma vez que eu estava exatamente assim, eu estava muito cansada, com a cabeça assim, atolada de coisa. E aí eu estava tão cansada que eu comecei a falar, Deus, eu não aguento mais. Deus, me ajuda. Eu estou tão cansada. Resultado, eu tive a melhor noite de sono da minha vida. Eu senti como se Deus tivesse me pegado no colo, me colocado no peito dele e me feito dormir. Esse descanso que você tem procurado está nele. Busca ele. Eu sei que são muitas responsabilidades que talvez você tenha no seu dia. Eu sei que é muita correria que você tem. Eu sei que não está fácil. Não está fácil. Isso é fato. Mas o Senhor está te chamando para descansar nele, para ouvir a voz dele, para mudar o jeito que você tem levado a sua vida. Talvez ele esteja fazendo uma mudança de rota. Uma mudança de rota na sua vida. O Senhor, Ele quer... Você está indo por aqui. E aí o Senhor, Ele está falando, não, vamos fazer essa curva aqui, vamos ir para cá, porque eu acho que aqui é melhor para você. Faz essa mudança de rota. Vê no que vai dar. Sim, por experiência própria, eu acho que você não vai se arrepender. Por experiência própria, assim, falando nada, eu acho que você não vai se arrepender de fazer essa leve mudança de rota. Sim. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías 66, de novo. Dessa vez nos versículos de 12 até o 14.
Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre Jerusalém a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então vocês serão amamentados, carregados nos braços e acalentados no colo. Tal como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Vocês verão isso, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e os seus ossos serão revigorados, como a erva tenra. O poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. O Senhor, ele vai trazer o consolo para você. O Senhor vai trazer essa paz que você está buscando. O Senhor, ele vai trazer essa alegria que você está buscando. Talvez você não tenha sentido alegria nos últimos dias. Talvez você tenha se sentido tão triste, tão mal. Você tem ficado na sua cama e pensado: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Senhor, daqui para frente eu não consigo. Mas o Senhor tem alegria para a sua vida. O Senhor, ele tem alegria para a sua vida. Ele tem paz para a sua vida. Ele tem descanso para a sua vida. Basta você se apegar nele. Você tem que se apegar no Senhor. Se apegar no Senhor é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Porque tudo aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar. Se você precisa do descanso, ele vai te dar descanso. Se você precisa de paz, ele vai te dar paz. O mundo pode estar caindo ao seu redor. O Senhor vai te dar aquela paz que excede todo entendimento. E você vai ser aquele ponto de paz no meio do caos. Às vezes na sua escola, às vezes na sua casa não é o lugar mais calmo do mundo. Às vezes é um caos ali onde você está. Mas você vai ser aquele ponto de paz naquele lugar de caos. Você vai ser aquele ponto de luz naquele lugar de trevas. E o Senhor vai te usar para poder impactar outras vidas. Coloca um ponto final nisso tudo de uma vez. Coloca um ponto final nessa indecisão. Coloca um ponto final nesse sentimento que você tem sentido de tipo: eu vou, não vou. Será que é para mim mesmo isso que ela está falando? Normalmente é, tá? Só. Normalmente quando eu penso: será que é para mim mesmo? Normalmente é. Não é por nada, não. Se apega no Senhor. Define Ele como sua prioridade de uma vez por todas. Para de ficar nesse vai, não vai. Será que eu vou? Deixa eu experimentar aqui um pouquinho. Peraí. Vou voltar para cá. É bom, mas é fora da minha zona de conforto. Às vezes a nossa zona de conforto não tem nada de conforto, tá? Só para... Às vezes a gente acha que é a nossa zona de conforto, mas não é. Às vezes a gente acha que é. A gente fala: não, aqui tá bom, aqui eu tô bem, aqui tá tudo ok, aqui tá tudo legal. Mas não é, porque não é o que o Senhor está planejando para a sua vida. O Senhor quer uma coisa diferente nessa noite. Ele não quer só que você fala perdão, 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 e quando você chegar em casa tá diferente, não está diferente. Ele quer uma mudança. Ele quer algo novo. Ele está te chamando para fazer alguma coisa e você não está escutando. Talvez durante essa semana também você passou por exatamente a mesma situação que eu. O Senhor falou para você: vai, e você não foi. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, os dias têm sido tão difíceis, Pai. As coisas são tão difíceis, Senhor. A gente tem se cansado tanto. A gente tem pegado tantas responsabilidades para nós, responsabilidades que não são nossas, muitas vezes. A gente tem trabalhado, estudado e feito tantas coisas que a gente sente aquele cansaço em cima da nossa cabeça todo dia quando a gente vai dormir. Esse cansaço que muitas vezes rouba o nosso sono, Senhor.
E nós repreendemos em nome de Jesus todo esse cansaço de cada vida que está aqui hoje, Pai. Senhor, traz o renovo, Senhor, para a vida de cada um que está aqui. Traz o descanso para a vida de cada um que está aqui. Traz a paz que excede todo entendimento para cada um, Pai. Senhor, muitas vezes nós não definimos o Senhor como nossa prioridade. E talvez esse seja o nosso maior erro, Pai. Não só talvez, mas ele com certeza é o nosso maior erro. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa. Nós somos falhos, nós somos humanos, sim, mas, Senhor, nós não queremos parar de ter o Senhor como nossa prioridade. Senhor, nós queremos que você seja a nossa maior prioridade, Pai, diariamente, todos os dias. Nós queremos que a primeira coisa que nós pensemos ao levantar seja o Senhor e a sua presença maravilhosa, Pai. Nós queremos que ao deitar, a última coisa que nós pensemos seja o Senhor. Pai, nós queremos que durante o dia o Senhor esteja conosco em cada momento. E nós não queremos te ignorar, nós não queremos ignorar quando o Senhor fala conosco, nós não queremos ignorar quando o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, Pai. Senhor, vem, Pai, vem com o seu Santo Espírito, Senhor. Vem com o seu Santo Espírito sobre a vida de cada um, Pai. Vem trazendo paz, vem trazendo renovo, mas principalmente vem trazendo certeza de qual é a prioridade, Pai. Venha trazendo a certeza de que o Senhor é tudo para nossas vidas, Senhor. Venha trazendo a certeza de que nós somos filhos teus e que por causa disso nós temos que dar prioridade para a sua voz, Senhor. Senhor, não permita que nós continuemos ignorando a tua voz, a tua doce voz, a tua doce presença, Senhor. Nos ajude, Pai, a diariamente escutar o seu sussurro doce e suave, Pai. Que nós possamos abaixar o volume de todas as outras vozes, de todas as nossas preocupações, de todas as dos nossos compromissos, Senhor, que nós possamos abaixar esse volume, que possamos colocar em volume mais alto a tua voz, que tem falado conosco diariamente, todos os dias, em todos os momentos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor fala conosco em todos os momentos, então nos ajude, Pai, a escutar essa voz. Senhor, que possamos definir o Senhor de fato como a prioridade que o Senhor clama para ser, Pai. Nos ajude, Pai, a cada dia sermos melhor. Nos ajude, Pai, a cada dia fazermos melhor a Tua vontade, Senhor. Que nós continuemos na Tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. E que possamos ser usados pelo Senhor diariamente, em cada detalhe, em cada agir, em cada andar, em cada falar. Que o Senhor seja definido como a nossa prioridade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!